Bom, pessoal, vamos continuar o assunto da Era Napoleônica, falando agora sobre o Primeiro Império e o governo dos 100 dias, né? A época em que Napoleão governou a França como imperador, como um monarca. Nós vimos que a guerra entre Grã-Bretanha e França, ela retornou em 1803, dando origem às guerras napoleônicas. E em meio a esse início da guerra, foi descoberta uma conspiração contra Napoleão, para derrubá-lo, né, e matá-lo. Então, seus auxiliares o convenceram de que, numa situação de guerra, ele, né, popular entre os franceses, era necessário criar um novo regime que desse a Napoleão mais poderes para ele conseguir dirigir o esforço de guerra, mas, sobretudo, um regime que inibisse novas conspirações. A ideia era o seguinte, era criar um regime que fosse hereditário, porque dessa forma os conspiradores de nada adiantaria matar o Napoleão, porque o regime continuaria funcionando, né, com o herdeiro de Napoleão. Então Napoleão também, né, com aquela ideia de, né, pessoal dele, né, de que estava destinado a ser um grande governante, já era um grande governante, né, mas ser maior ainda do que já era, em meio à guerra e convencido com esses argumentos, então Napoleão aceita transformar o consulado, a república, em uma monarquia com o nome de império. Formalmente, ele foi proclamado imperador pelo Senado, em maio de 1804. Em novembro, um referendo popular confirmou a criação do Primeiro Império e, em dezembro, ele foi coroado em Paris com o título de Napoleão I, numa cerimônia na presença do Papa Pio VII. Que vocês têm um quadro famoso do pintor Jacques-Louis David, aquele pintor neoclássico, né, francês. Aliás, foi ele que pintou no slide anterior, né, aquela figura do Napoleão que a gente viu, foi também uma pintura dele. Ok? A guerra não ficou limitada à Grã-Bretanha contra a França, a guerra acabou se expandindo, né, foi ampliada, a Rússia entrou na guerra em 1805, a Áustria também entrou no mesmo ano, então uma nova aliança antifrancesa foi constituída. Lembrando, entretanto, que nessa época a Espanha era uma aliada da França. E o Napoleão se preparou para invadir a Grã-Bretanha. A marinha britânica era maior do que a marinha francesa, mas como Napoleão era aliado da Espanha, então o projeto dele era a marinha francesa junto com a marinha espanhola, as duas em conjunto, né, transportarem as tropas para a invasão da Grã-Bretanha, enfrentando naturalmente, né, a marinha britânica, né, no meio do caminho. A Grã-Bretanha, entretanto, não ficou parada esperando a invasão. Ela resolveu ir atrás, né, da força naval franco-espanhola. Resultado, na batalha naval, talvez a mais famosa da história, mas certamente uma das mais decisivas, a Batalha de Trafalgar, a marinha britânica enfrentou a marinha espanhola e, sobretudo, a marinha francesa. O resultado foi a vitória da Grã-Bretanha. A marinha francesa foi destruída, a marinha espanhola foi destruída, grande parte, né, das duas marinhas, grande parte foi destruída, e com isso a Grã-Bretanha ficou livre de uma invasão do seu território. Porém, em terra, no continente europeu, a França levou a melhor. E o Napoleão derrotou o exército da Áustria e da Rússia na Batalha de Austerlitz no final do ano, que é uma imagem, né, da Batalha de Trafalgar. Resultado, Napoleão, com essa vitória no final de 1805, essa vitória na Batalha de Austerlitz, ele acaba dominando a maior parte da Alemanha. Ele redesenhou o mapa político da Alemanha, criou uma confederação do Reno, né, com vários estados alemães seus aliados, né, que ficaram subordinados à França, sob a hegemonia da França. O famoso Sacro Império Germânico, herdeiro do Império de Carlos Magno, criado lá na Idade Média, no século X, e que era encabeçado, né, pelo arquiduque da Áustria. Quando a gente fala assim, imperador da Áustria, na verdade ele era imperador do Sacro Império Germânico, né, e governava a Áustria. Esse império foi dissolvido. A Prússia, assustada com esse fortalecimento da França na Alemanha, entrou na guerra também contra a França. Só que ela foi derrotada na Batalha de Jena, e os franceses ocuparam Berlim. Foi aí que o Napoleão lançou o famoso bloqueio continental contra a Grã-Bretanha. Ele foi chamado de Decreto de Berlim. Nesse bloqueio continental, como vocês lembram, a França proibiu os países da Europa de praticarem comércio com a Grã-Bretanha.
A ideia era estrangular a economia britânica, impedindo que a Grã-Bretanha tivesse acesso ao mercado europeu. Lembre-se que também nessa época a Grã-Bretanha tinha lançado um bloqueio contra a França. A ideia era impedir que a França recebesse matéria-prima das colônias, né, de outros territórios. E a ideia da França era estrangular a economia britânica. Aqui é uma imagem do Napoleão entrando em Berlim, o portão de Brandemburgo lá atrás. Os russos foram derrotados em 1807 na Batalha de Friedland. Resultado, a Rússia assinou um acordo de paz com a França. Na ocasião, a Prússia também assina um acordo de paz, foram os tratados de Tilsit. Por esses tratados, a Polônia virou um ducado, né, mas sob o controle, na prática, francês. A Rússia, na época era governada pelo czar Alexandre I, aceita o bloqueio continental. A Prússia, com o rei Frederico Guilherme III, perdeu a metade de seus territórios para os franceses e para os estados alemães aliados da França, uma humilhação prussiana. Ao mesmo tempo, Napoleão reforça sua aliança com a Espanha, e no Tratado de Fontainebleau, um acordo entre França e a Espanha, foi decidida a invasão de Portugal. Portugal, na prática, não estava aderindo ao bloqueio continental. Portugal tinha um regime muito absolutista, um antigo regime, né, bem tradicional em Portugal, desconfiava, né, das ideias revolucionárias de Napoleão. E Napoleão, então, decide punir Portugal, invadindo o país. A ideia era dividir Portugal entre França e a Espanha. Portugal foi invadido em novembro, a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Porém, logo após a invasão, estourou uma crise entre a França e sua aliada, a Espanha. Por que razão? Porque a França ocupou o norte da Espanha para assegurar o envio de soldados constantemente para Portugal. A Grã-Bretanha mandou tropas para Portugal, e a guerra lá em Portugal envolveu agora o exército português, mais o exército britânico e o exército francês. Então Napoleão precisava ficar mandando, e o exército espanhol, né? Precisava ficar mandando soldados o tempo todo lá para Portugal, atravessando o território espanhol. Acontece que essa presença francesa na Espanha gerou um descontentamento muito grande entre os generais espanhóis. E na época o rei da Espanha, o Carlos IV, ele tinha como primeiro-ministro um sujeito muito impopular entre os militares na Espanha, muito impopular entre os espanhóis, chamado Godoy. E foi feita uma conspiração pelos militares, pela nobreza espanhola, contra esse Godoy e contra o próprio Carlos IV, que foi obrigado a abdicar em favor do seu filho Fernando VII, que era considerado, foi visto aí pelo Napoleão como um novo monarca que poderia ameaçar a aliança da França com a Espanha. Na verdade, pessoal, estourou uma disputa pelo controle da monarquia espanhola entre Fernando VII e o pai dele. O pai tentou recuperar o trono. Bom, foi uma luta interna que levou Napoleão a interferir no governo da Espanha. No final, ele acaba aprisionando Fernando VII e colocou o irmão dele, José Bonaparte, como rei da Espanha. E a maior parte da Espanha foi ocupada pelos franceses. Resultado, uma revolta nacionalista espanhola contra a dominação francesa, contra a ocupação francesa. Essa revolta foi chamada também pelos espanhóis de Guerra da Independência da Espanha, a Espanha lutando pela sua independência contra a dominação francesa. A revolta nacionalista foi parte da chamada Guerra Peninsular, a guerra na Península Ibérica, entre a França, Portugal, Espanha e Grã-Bretanha. Foi um dos episódios mais violentos da guerra ou das guerras napoleônicas. A Península Ibérica se transformou um dos palcos principais, né, das guerras de hegemonia da França. Napoleão foi enviando cada vez mais soldados para a Península Ibérica e não conseguia conquistar efetivamente o território. Ele chegou a um ponto que ele falou que a Espanha tinha virado a sua úlcera na Europa, consumindo seus soldados, recursos humanos, recursos financeiros, e ele não conseguia vencer a guerra. Mas a verdade é que boa parte da Península Ibérica fica sob o seu controle, ainda que não pacificada. Em 1809, ele acaba ocupando Roma para se fortalecer na Itália. Ele ocupa Roma e anexa os estados papais. Na época, a Igreja Católica controlava um terço da Itália aproximadamente, né, o centro da Itália. Napoleão foi excomungado pelo Papa Pio VII e o Papa foi preso pelos franceses. A Áustria, então, retornou à guerra. Ela tinha feito um acordo de paz quando foi
tinha sido derrotada, né, num primeiro momento. Agora ela retorna na guerra contra a França, assustada com o fortalecimento, né, da França na Alemanha, com a intervenção da França na Itália. Só que a Áustria foi novamente derrotada, né, pelos franceses na Batalha de Wagram. Com a derrota, a Áustria perdeu territórios e Napoleão se fortaleceu. Aqui, ó, vocês têm a situação da Europa em 1809, né, com essa guerra se intensificando, mas Napoleão fazendo um acordo com a Prússia, né, com a Rússia, né, e no final a Áustria sendo também derrotada. Tem em inglês várias legendas, aí depois vocês, no esquema que eu mandei em PDF, é o mesmo esquema aí que eu estou mostrando para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, aí falam mais detalhes sobre a situação estratégica da Europa em 1809. A verdade é o seguinte, pessoal, apesar das dificuldades na Península Ibérica, o domínio francês na Europa atingiu a sua extensão máxima entre 1810 e 1811. Foi então que surgiu o chamado Grande Império, o Grande Império Francês, que era o Império da França propriamente dito, com domínio direto francês, os territórios, né, administrados diretamente pela França, os estados vassalos, países, né, que tinham sido criados por Napoleão e viraram vassalos da França, e os países aliados, que tinham sido derrotados pela França e que agora eram aliados formais da França. E a Grã-Bretanha praticamente sozinha, Grã-Bretanha e Portugal, né, os espanhóis em rebelião, né, enfrentando os franceses. Aqui vocês têm aquele mesmo mapa que eu coloquei no outro slide, né, destacando essas áreas aí do controle direto ou indireto francês. E aqui um mapa mais detalhado, incluindo os estados aliados. Ok? Bom, mas as relações entre França e Rússia entraram em crise também, em razão da rivalidade dos dois, da Rússia, né, e das duas, né, da Rússia e da França, pelo controle da Polônia e pelo fato da Rússia também não aderir plenamente ao bloqueio continental. Resultado, em 1812, Napoleão invade a Rússia, em junho de 1812, com um exército de mais de 600 mil soldados franceses e do Império Francês. Essa invasão famosa, ela acabou se transformando num desastre para a França. Né? Apesar de Napoleão ter vencido várias batalhas, ter vencido os russos em várias batalhas, como foi o caso da Batalha de Borodino, ele derrotava os russos, mas as perdas francesas eram enormes. E outra coisa, os russos recuavam e adotavam a tática da terra arrasada, que era queimar todo o território para os franceses não poderem... Quer dizer, os franceses podiam até ocupar o território, mas ocupavam o território que estava destruído, né? Estava incendiado. O gado foi morto, né? As plantações foram incendiadas, as cidades também foram destruídas. E naquela época, para o exército francês poder se abastecer, ele tinha que se abastecer com os recursos das áreas conquistadas. Então, a partir do momento que aquela área era destruída pelos russos, Napoleão não tinha alternativa a não ser continuar avançando para poder ocupar um território, né, que pudesse abastecer o exército francês. Resultado, Napoleão chegou em Moscou, ocupa Moscou entre setembro e outubro, quando começa o inverno na Rússia. Na volta de outubro aí já começa o inverno, aí começa a nevar na Rússia. Moscou chegou, inclusive, a ser incendiada. Mas Napoleão estava sem recursos para poder se sustentar. Ele, na verdade, entrou numa armadilha. Foi então que ele percebeu o grau do desastre que ele tinha se envolvido. Ele ordena, então, a retirada imediata do exército francês, né, da Rússia. Ele estava lá, junto com o exército francês. Abandona a cidade, então, em razão da falta de suprimentos, e começa a retirada entre novembro e dezembro. Mas aí isso se deu num processo de desintegração do exército francês. A retirada ela foi calamitosa, foi um desastre. O inverno rigoroso, a escassez de recursos e os contra-ataques russos praticamente destruíram o exército francês na Rússia. Aqui vocês têm uma imagem, uma gravura famosa da retirada napoleônica da Rússia. Em 1813, diante daquele desastre francês, a Prússia e a Áustria entram novamente na guerra contra a França. Foi restaurada a aliança contra a França entre Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia. E na famosa Batalha de Leipzig, em outubro, chamada Batalha das Nações, né, porque envolveu vários países nessa batalha, foi a maior batalha da Europa até a Primeira Guerra Mundial. O Napoleão foi derrotado pelas forças da Rússia, da Prússia, da Áustria e da Suécia. Consequência,
aqueles estados alemães que eram vassalos da França passaram para o lado dos aliados, e o poder francês na Alemanha desmoronou. E em 1814, os aliados invadiram a França. Napoleão perdeu o apoio político dentro da França, perdeu o apoio dos generais e foi deposto oficialmente pelo Senado e, ao mesmo tempo, ele abdicou em abril. Foi a primeira queda de Napoleão. O Senado, então, convidou o irmão do Luís XVI, chamado Conde de Provença, Luís, para assumir o trono da França. E ele, evidentemente, aceitou como Luís XVIII. A monarquia Bourbon foi restaurada. E Napoleão foi exilado na ilha de Elba, ali na costa da Itália, onde ele virou o príncipe local com um pequeno exército de 1.000 soldados aproximadamente. Só que, obviamente, Napoleão não aceitou aquilo. Ele esperou a poeira baixar e também, desconfiado que tentariam matá-lo, chegou à conclusão que ele tinha que voltar ao poder, retornar ao poder na França. Então ele sai da ilha de Elba, retorna para a França em março de 1815, aqui não apareceu a data, o governo dos 100 dias, mas isso aí foi em 1815. Tá? Ele retorna para a França em março de 1815, apesar do alto comando do exército francês ter ficado contra ele, pelo menos uma parte dos generais, os soldados, as tropas do exército francês ficam a seu favor. Né? E com isso, os soldados aclamaram Napoleão novamente como imperador. Aí os generais tiveram que aceitar aquela realidade. O Luís XVIII fugiu da França para a Bélgica e Napoleão recuperou o trono francês. Só que aí os aliados se prepararam para invadir novamente a França. A ideia era juntar o exército da Grã-Bretanha, da Prússia, da Áustria, da Rússia, na Bélgica e da Bélgica, os 4 invadirem a França. O exército britânico já estava lá na Bélgica. O exército da Prússia também. Eles estavam aguardando a chegada do exército austríaco e do exército russo. Napoleão, evidentemente, não ficou de braços cruzados esperando os 4 inimigos se reunirem para depois enfrentá-los. Então o que ele fez? Resolveu invadir a Bélgica também, para enfrentar o exército britânico e o exército prussiano. Só que na famosa Batalha de Waterloo, uma localidade na Bélgica, no dia 18 de junho de 1815, o exército francês enfrentou o exército britânico e prussiano. No início, Napoleão até estava vencendo a batalha, mas no final acabou sendo derrotado. Aí foi a derrota final decisiva de Napoleão. Com essa batalha ele perdeu de vez a guerra e perdeu condições de continuar no poder. Ele abdicou pela segunda e última vez no dia 22 de junho. Em julho foi aprisionado pelos britânicos e foi enviado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena, onde ele morreu no exílio. A prisão, na verdade, ele morava numa mansão, tinha empregado, aquele negócio todo, mas cercado, vigiado constantemente pelo exército britânico. E a monarquia do Luís XVIII foi restaurada definitivamente. Pessoal, Napoleão mudou a história da França e mudou a história da Europa. Naquele primeiro slide a gente viu o significado da era napoleônica, as características gerais da era napoleônica, mas vou retornar esse assunto falando do impacto de Napoleão na história da Europa na próxima aula. Ok? Até breve.